Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. O Paquetá cada vez mais próximo do Flamengo. O Flamengo já tem aí é, um acerto financeiro muito próximo com o West Ham e também o acerto com o jogador, contrato até 2030. Essa é a informação. Só que surgiu uma informação nova, uma informação que a gente traz para vocês. Treinador do West Ham pediu à diretoria alguns nomes de jogadores para poder substituir o Paquetá. Eles só querem liberar o Paquetá mediante a chegada de algum outro jogador. E nesses jogadores, nesses nomes, consta Gonzalo Plata. E essa pode ser a grande chave para a chegada de Paquetá já agora no Flamengo. Ah, Fábio, mas o Flamengo já não acertou, chegou próximo aos valores financeiros, valores, inclusive, com o jogador, com o West Ham. Sim, essa fonte me garantiu o seguinte, não é nada em relação à troca um pelo outro. Ah, o Flamengo dá o Plata, pega o Plata. Nada a ver, são negociações completamente diferentes. Seria uma liberação, talvez até por empréstimo, ou então eles comprando o Plata, se fosse o caso, mas é uma grande chave, porque eles só querem liberar o Paquetá mediante a contratação de um outro jogador. E o Plata tem aí características semelhantes, de repente um empréstimo para o West Ham, o Plata não vai querer ficar, o West Ham vai cair, não vai querer continuar por lá. Enfim, é uma informação importantíssima. Vocês concordariam com essa, entre aspas, troca, que, repito, não é uma troca, mas vocês liberariam o Plata, por exemplo, para ter o Lucas Paquetá? Comentem aqui no chat, sim ou não. Nós vamos rodar a vinheta, mete o dedo no like, sobe o like com tudo. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo para você. Galera, é fato de que o Paquetá vai jogar no Flamengo. Isso aí, eu não tenho mais dúvidas, você não tem mais dúvida, você que me acompanha há muito tempo, né, e que desde antes do confronto Flamengo e Palmeiras, final da Libertadores, em que a gente vinha dizendo para vocês, olha, o Flamengo está negociando já a contratação de um grande reforço para o ano que vem. Eu tenho um acesso muito bom à família desse jogador e o Flamengo está negociando. Eu não vou falar agora porque o foco é a final da Libertadores. E aí, quando o Flamengo ganhou a Libertadores, depois da final, no dia seguinte, todo mundo me cobrava. Quem é o jogador? Quem é o jogador? Você não vai falar e tal? E aí eu fui e falei. Lucas Paquetá. Se o Flamengo vai conseguir contratar, não sei. Mas é ele o jogador que o Flamengo quer para 2026. No primeiro momento, a gente virou motivo de chacota, muita gente desdenhou da informação, todo mundo dizendo que era mentira e tal, enfim. Nada melhor do que o tempo para poder mostrar que estávamos certos, né? Mas a gente não está aqui para poder falar sobre isso, obviamente, né? Para poder mostrar para vocês que o Gonzalo Plata, ele era um jogador já observado pelo técnico do West Ham há algum tempo. Aliás, o West Ham ele tem interesse em 2 jogadores do Flamengo. Léo Pereira e o Gonzalo Plata. O Léo Pereira, o Flamengo já falou que não libera, mas não libera de jeito nenhum e teria que pagar multa, enfim, e não vai liberar. Embora o próprio jogador encare uma transferência para uma Premier League, não para o West Ham, que está mal, possivelmente vai cair e tal, mas encare como uma oportunidade de vida, né, cara? Ele já é um jogador que já tem uma idade avançada, beira os 30 anos, e aí dificilmente vai ter uma outra chance de jogar uma Premier League, que é o sonho, infelizmente, né, cara? É o sonho de muitos jogadores, de quase todos, hoje no futebol mundial. E aí, a gente apurando, né, conversando à noite, ontem lá embaixo, com algumas pessoas ligadas à negociação do Lucas Paquetá, já que algumas pessoas dizem de forma desinformada
de que vai haver uma reunião do Flamengo, do Paquetá, com a diretoria do West Ham. Não é isso, tá? Não é isso. A informação que a gente tem é que neste final de semana, pode ser hoje, pode ser sábado, pode ser domingo, vai haver uma reunião entre eles. O Flamengo não tem nada, porque o Flamengo já tem a proposta na mesa, nem o Paquetá vai participar dessa reunião. A reunião são 5 acionistas do clube. É o presidente, que é o acionista maior, é a co-presidente, né, que é a segunda maior acionista do clube, que é a que mais está tentando brecar essa vinda do Paquetá para o Flamengo, e lá eles vão definir, né, o que fazer. Já estão muito mais flexíveis, maleáveis, o Flamengo já chegou mais ou menos num acordo financeiro, né, já está dentro daquilo que o West Ham deseja, que é um valor de 35 milhões de euros mais 5 de bônus, eles querem 40, entre 40 e 45 milhões de euros. Só que eles entendem que esse valor é o valor do meio do ano. E o Flamengo entende que no meio do ano ele vai valer muito menos. E aí a diferença é quando o Paquetá vem para o Flamengo. Porque ele virar, eu não tenho a menor dúvida. Aí a acionista que eu estava me referindo, que é a que está mais intransigente na situação, é a Vanessa Gold. A gente já vem falando isso aqui para vocês. O Flamengo chegou, acordo financeiro com o jogador, contrato até 2030. Acordo com o West Ham está prestes a acontecer. Tem um detalhe que não foi falado ainda, não foi mencionado, eu falei na minha live de ontem. O Paquetá recusou muitas propostas para poder jogar no Flamengo, para poder vir para o Flamengo. Uma delas irritou muito dirigentes os dirigentes, né, os presidentes, outros dirigentes do West Ham, que foi uma proposta do Tottenham. O Tottenham ofereceu 50 milhões de libras, isso não tem nem um mês, há menos de um mês, 50 milhões de libras. Isso dá mais ou menos 53 a 54 milhões de euros pelo Paquetá. E ele ganharia muito mais, inclusive salário e tal, era muito benéfico para ele. E ele disse não, porque ele disse que quer jogar no Flamengo, ele quer ser campeão no Flamengo, ele quer ganhar Libertadores pelo Flamengo, mesmo abrindo mão de uma fortuna. O salário que ele ia ganhar na Arábia, por exemplo, na proposta que veio do mundo árabe, era de 10 vezes mais. Então, não tem jeito. Eles estão ali numa situação onde, se eles não liberarem agora, no meio do ano, o valor de mercado dele cai, porque o time possivelmente vai ser rebaixado e ele vai faltar um ano para terminar o contrato. Ou seja, 6 meses depois, ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, assim, isso já aconteceu com o Flamengo. Eu acompanhei muito de perto o caso Reinier, onde o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci, fez muito isso. Ele chegou e falou assim, olha, se vocês não renovarem baixando o valor da multa, o Reinier vai ficar no Flamengo até acabar o contrato e ele vai sair de graça. E o Flamengo se viu obrigado a baixar o valor da multa e vender o jogador. Na ocasião, o Flamengo não queria fazer isso, mas não tinha jeito. O contrato estava chegando próximo ao final, faltava 1 ano e meio, exatamente igual ao que está acontecendo com o Paquetá e o West Ham agora. Então, nessa reunião, é muito provável que eles entrem num consenso, num entendimento, eles são investidores, né? Cara, se não vender agora, eles vão perder dinheiro. O Flamengo chegou pesado, chegou firme no negócio, né? E aí entra uma outra questão, que é a apuração nossa, que a gente apurou, eu trouxe no vídeo de ontem, que eles só querem vender o Paquetá mediante a contratação de um outro jogador, né? Um jogador para substituir. Na verdade, 2. Eles querem contratar um zagueiro e querem contratar um jogador para substituir o Paquetá. E na lista de reforços que o treinador do West Ham deu para a diretoria, já que ele entende que o Paquetá realmente tem que ser negociado, ele, né, foi convencido pelo jogador, a cabeça do Paquetá não está mais no clube, ele quer respirar novos ares, ele quer sair de lá, onde ele passou muitos problemas, né, no ano passado. Vocês sabem do que aconteceu, a questão lá da aposta esportiva e tal, que ele não teve absolutamente nada a ver, e foi comprovado que ele não tinha nada a ver com isso. Na lista de jogadores que ele pede para substituir o Paquetá, consta o nome do Gonzalo Plata. Eu fui até algumas pessoas, né,
para poder perguntar se a negociação... Não perguntei ninguém do Flamengo, tá? Especificamente. Fui pessoas ligadas ao Paquetá. Se a negociação envolvendo Paquetá e Flamengo, o Plata poderia entrar como, né, baixar o valor ou, de repente, o Plata ser trocado pelo Paquetá e o Flamengo dava diferença e tal, e a pessoa garantiu que não tem nada a ver uma negociação com outra, mas que uma indiretamente poderia ajudar a outra. Um exemplo, que foi exatamente o exemplo que essa pessoa me deu. Eles precisam de um reforço, eles querem um outro jogador, né? O técnico quer o Plata. O Flamengo poderia emprestar o Plata, né? Fazer o empréstimo do jogador e o jogador saindo por empréstimo do Flamengo, sem passe fixado, sem nada, enfim, não sei, ou vendendo, mas que não tem nada a ver com a negociação do Paquetá. O que faria era o seguinte, faria com que eles liberassem o Paquetá, porque eles querem contratar um outro jogador, a janela europeia é difícil, você contratar jogador no meio de temporada, lá é difícil encontrar jogador, né, clubes que liberem jogadores em meio de temporada, então a chave do negócio pode ser o próprio Gonzalo Plata. Tem que saber se o Flamengo está disposto a liberar o Plata, né, também. Mas que o Plata está na lista de reforços do treinador do West Ham, a gente descobriu isso ontem à noite e está trazendo para vocês. E essa pode ser a chave para a liberação do Paquetá. Lembrando sempre que negociações diferentes. Não tem nada a ver. O Flamengo não vai incluir o Plata na negociação com o Paquetá. Não, o Flamengo já montou a proposta para o Paquetá, está tudo feito. Mas pode sim, né? O Flamengo negociando o Plata com o West Ham, negociações separadas, pode facilitar a saída do Paquetá de imediato. Eu queria perguntar a você liberaria o Plata, nem que seja por empréstimo, para poder ter aqui o Lucas Paquetá no Mengão? Sim ou não? Coloca aí nos comentários e também deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.